Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e mais uma vez faça com que todos nós, nesta tarde e noite, saiamos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Trago-lhes o abraço fraterno do Centro Espírita Leopoldo Cirne, do qual nós presidimos, e também coordenamos o estudo sistematizado da doutrina espírita naquela casa. Família espiritual e família consanguínea. Antes de adentrarmos no objeto do estudo da tarde, nós vamos destacar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que tem o título de Honrai Pai e Mãe, para chegarmos ao tema aqui proposto. Os espíritos quiseram mostrar a Kardec que nesse título, honrar pai e mãe, estava inserido o respeito dos espíritos aqui encarnados para com aqueles que são os responsáveis pela nossa vida, aqui pela nossa existência. Aqueles que, de uma maneira ou de outra, com amor ou sem amor, numa questões de segundos, fizeram remeter geneticamente a possibilidade de uma gestação e de um parto. Honrar pai e mãe é lembrar do respeito que devemos a todos eles, que se dedicaram com carinho, com amor, com devotamento, com renúncias, para que pudéssemos estar aqui presentes nesse exato momento, como nós estamos. Honrar pai e mãe é uma das mais antigas recomendações do alto para fazer com que todos nós valorizemos o suficiente essas figuras importantes que são para nosso desenvolvimento, nossa evolução espiritual. Todos nós estamos cercados pelos pais que merecemos. Nós não temos nenhuma seletividade para estar num lar ou no outro lar. Eu deveria ter nascido no lar de fulano e beltrano, onde são diferentes. Mesmo aqueles pais que não tiveram aquela abnegação amorosa, a afetividade transparente para conosco, nós devemos a vida. Como diz Haroldo Dutra Dias, nós devemos, naqueles 5 segundos que fomos gerados, nós devemos a vida, e aí é que temos que celebrá-la. E uma vez celebrando, nós devemos nos lembrar das noites mal dormidas desses pais e de todo o devotamento que eles tiveram para conosco. Mas segue o Evangelho segundo o Espiritismo tratando dessa honra que nós devemos ter para os nossos ascendentes, para nos lembrarmos que, de alguma forma, nós estamos nos compatibilizando com a justiça divina. De alguma forma, o nosso sofrimento ou nossa alegria está sendo balanceada pela justiça divina que, em outras encarnações passadas, nós estamos burilando, reciclando os nossos sentimentos e as nossas ações para com eles, e formando a célula máter da sociedade, que é a família. A família é tão importante que diz Joana de Ângeles, a mentora espiritual da Federação Espírita Brasileira e mentora de Divaldo Pereira Franco, que quando a família desestrutura-se, a sociedade cambaleia, a cultura degenera e a civilização se corrompe. Bastante claras, bastante contundentes essas palavras. Quando a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera
e a civilização se corrompe. Veja a importância que Joana de Ângeles dá à família. Isso está na introdução, na apresentação do livro SOS Família, que está à venda aqui na nossa livraria. Um livro marcante de 1994, mas está atualizadíssimo com os problemas que nós temos com a família na vida atual de nossas existências. Então é importante que se leia, que se estude livros edificantes como este de Joana de Ângeles, através das mãos de Divaldo Pereira Franco, SOS Família, a quem recomendo a todos essa leitura. Jesus estava certa vez em suas terras, nas terras natal da Galileia, e havia uma multidão de pessoas, segundo Marcos. Quando lá fora apareceram os seus parentes querendo falar com ele. E então, esses parentes, segundo Marcos, queriam se apoderar de Jesus porque achavam que ele tinha perdido o espírito, na linguagem de Marcos. Perdido o espírito, perdeu a razão, estava louco pelas suas palavras, pela sua missão, não compreendia o alcance, não tinha um alcance para compreender, o alcance espiritual, para compreender a verdade que Jesus traz para todos nós. E conta Marcos, e Mateus também ratifica, que Jesus, ao saber que lá fora estavam seus parentes, sua mãe, seus irmãos, como está na Escritura, ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar àqueles que estavam na frente dele, diz: aquele que faz a vontade do meu Pai, esses sim são minha mãe, meu irmão e minhas irmãs. Estabelecia aí Jesus, com muita transparência, o que seria a família espiritual, distinguindo-a da família consanguínea. Naquele momento, ele trazia para todos nós, num fato acontecido do corriqueiro, do cotidiano dele, trazia para sempre essa demarcação da família consanguínea, da família espiritual. Os parentes consanguíneos, enquanto não podiam conceber a missão do Mestre Maior, estavam bastante distantes daqueles que praticavam o que Jesus falava de seu Pai, o exercício daquilo que, na teoria, ele trazia para nós um novo paradigma, o paradigma do amor. E esse paradigma quebrado distanciava-se daquele povo que era apegado às letras da lei de Moisés, da lei de olho por olho, dente por dente. Ele trazia para a lei do amor, da justiça e do perdão. Essa liberdade que Jesus nos dá, que conheceis a verdade e a verdade vos libertará, ele começa a acender para nós lâmpadas, faróis, que vão iluminando as nossas vidas para edificarmos junto a Deus através do seu evangelho de luz. E através do esforço pessoal, vem a doutrina espírita nos ensinar que ninguém salva ninguém, nem religião nenhuma salva. O que vem a salvar é o esforço individual, de tirar de dentro de nós, como falava Viana de Carvalho, as feras nesse zoológico inteiro de imperfeição que temos nós de dentro para fora. Se a gente retira essas feras de dentro para fora, a gente vai alcançando essa verdade que só o Evangelho de Jesus nos dá com segurança, para que possamos
aproveitar melhor nossas atuais existências. Então, a família consanguínea, ela é importante na medida em que levamos aquele mandamento do honrai pai e mãe. Mas, muito mais importante, são as famílias espirituais, porque ela já vai dar um passo maior em busca da família universal. Essa família que Jesus quer de todos nós, e que o planeta em transição vai fazer com que a gente se regenere através da vinda de espíritos superiores que já reencarnaram, segundo informações, desde Chico Xavier a Divaldo Pereira Franco, que vem se encarnando nesse século XXI e que vai transformar, com certeza, tudo isso que estamos vendo, porque esses escândalos são necessários vir, mas ai daqueles que porvenham os escândalos. Então, o narcotráfico, a corrupção política, tudo isso aí faz parte da transição, dessa transição que é efêmera, se nós considerarmos que somos espíritos imortais. Nós não somos, de maneira nenhuma, corpos materiais passeando pelo espírito na atual existência. Nós somos espíritos imortais que passeiam para que possamos lutar contra nossas imperfeições para chegar mais perto de Deus através do roteiro seguro do Evangelho de Jesus. Então é por isso que todos nós precisamos estudar, precisamos ler, precisamos buscar e pesquisar na doutrina dos Espíritos, que traz um manancial de arquivos redigidos por homens especiais, médiuns, mas que são de propriedade intelectual dos espíritos imortais. Basta dar uma passada aqui na livraria para ver verdadeiros tesouros. Até a Tribuna Espírita aqui é vendida, o jornal mais antigo e o periódico mais importante que temos na Paraíba, para o mundo, a Tribuna Espírita, trazendo artigos que elevam, que edificam e que respondem a muitas indagações de todos nós devemos buscar. Através desse estudo nós vamos chegar à fé raciocinada, aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como diz no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, diz o nosso codificador Allan Kardec. Nós precisamos ler Kardec, estudar Kardec, para termos a segurança das nossas argumentações, para termos a segurança de conscienciação, de se conscientizar, para que poder, fortificado nesses elementos, possamos passar todas as dificuldades que o planeta Terra nos oferece. Então, é preciso o estudo sistematizado da doutrina, que esta casa é um exemplo, mas que também transmite para as casas espíritas essa necessidade do estudo. E lá no Leopoldo Cirne, nós temos uma tradição do estudo sistematizado da doutrina a partir das obras básicas de Kardec. São elas que nos oferecem um rendimento que vai nos dar a segurança para podermos abordar e sermos abordados. Quando abordados, saberemos como responder exatamente dentro da doutrina dos Espíritos, que não é de Kardec, é dos Espíritos. Kardec é apenas o organizador, o missionário que organizou, codificou a doutrina. E nossa
pátria, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, tem o maior manancial do mundo de informações espirituais. Não foi à toa que vieram da França para cá os vinhedos, as raízes da vinha do tesouro de Jesus, para que, como médios como Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco, Raul Teixeira, trazer para nós esses ensinamentos, para que a gente possa, enfim, chegar mais perto de Deus através dessas informações. Então, a doutrina espírita é chamada a doutrina do livro, pelo jornalista Carlos Romero. A doutrina do livro. E essa doutrina faz com que a gente possa tirar o véu e enxergar mais longe as nossas necessidades espirituais, os nossos anseios, as nossas inquietações. São essas as medidas que a espiritualidade nos dá, dando a fonte para a gente beber e saciar a nossa sede. Assim, na doutrina espírita nos ensina essa família de uma forma muito mais genérica, uma forma que vai ao alcance, que transpõe todas as expectativas. Quando fala em família, quando fala em casamento, o Livro dos Espíritos, na questão 695, Kardec, com muita propriedade, pergunta se é de acordo com a lei da natureza o casamento entre dois seres. Ele não diz o casamento entre o homem e a mulher. Já tinha a intuição, o codificador, de que a família ia se transformar, os conceitos, com o passar dos anos. E nós vamos ter hoje várias famílias com a união de pessoas do mesmo sexo. É a doutrina espírita que avança no tempo. Em 1857 ele já intuía, o codificador, de que a família poderia ter um papel em que dois seres do mesmo sexo poderia ter uma família saudável. E o Supremo Tribunal Federal do Brasil já ratificou esta família. Esse exemplo traz para nós o quanto é avançada as propostas do Espiritismo. As propostas que validam todo o nosso empenho, as propostas que fazem com que a gente tenha a segurança, independentemente de quanto vai avançando os anos, ela vai se adaptando. É a mesma adaptação que Kardec disse um dia, que a ciência e a religião espírita vão passo a passo, trabalham passo a passo, crescem passo a passo. E se um dia a ciência, num ponto, discordar da religião espírita, a religião espírita que siga a ciência. Colocou o codificador, a ciência, como o roteiro seguro da nossa doutrina espírita. É a coragem de Kardec, que era um cientista, para falar em 1857, com toda a segurança, dando-nos a capacidade de evoluirmos com a ciência, para não ficar petrificados na história, para não ficar absolutamente algemado no tempo, para que a gente possa avançar com liberdade, com o raciocínio daquela razão que falamos, que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então é por isso que é importante o estudo, a leitura edificante
das mensagens dos imortais, para que a gente possa, dentro da família consanguínea, partir dela, que é o maior exportador de caráter, é a família, é o lar. Disse Neio Lúcio através de Chico Xavier: o lar é o maior exportador de caráter. E é por isso que nós temos o dever de começar em nosso lar, forjar as características morais dos nossos filhos, para que eles possam crescer com o objetivo da justiça, da intelectualidade responsável, para que não receba apenas o conhecimento. O conhecimento é importante, mas a sabedoria é maior. A sabedoria, ela invade o espírito. O conhecimento é instrução. A instrução, que é importante, não deixa de ser, mas é uma asa apenas que devemos utilizar para voar. A outra asa é do amor, da caridade. É a asa da ciência e do amor, para que rumo ao infinito possam com segurança voar com equilíbrio, voar com coragem, voar com a razão. Então é por isso que é necessário esse conhecimento seja colocado na forma da espiritualidade. Vai instigar a criança desde do lar, no culto do Evangelho do lar. Nós vamos instigar, vamos movimentar, incentivar a criança desde nosso lar, para que ele possa ter uma visão espiritual. Porque ter é importante, mas não é mais importante do que ser. E o ser está na espiritualidade, na sabedoria. Não está na posse do ter. Então muita gente dá muito valor à posse do ter. Eu tenho, eu quero, eu posso. Esse ter, ele é transitório, você não leva quando desencarnar. Mas o ser, ele se imortaliza no seu perispírito, para que você possa levar consigo depois da sua encarnação. Portanto, nós estamos, quando nós vemos a família consanguínea e a família espiritual, nós podemos dar o exemplo daquelas pessoas que você se dá melhor do que seu próprio irmão. Amigos seus têm mais afinidade com você do que com seu próprio irmão ou irmã. Então isso acontece com todos nós. São pessoas que têm afinidades, que vibram numa escala própria, mas uma escala semelhante à sua. E essas escalas e essas vibrações fazem com que você se equilibre no tempo. Se equilibre no tempo, para que você possa seguir com segurança. A família espiritual, ela vai fazer parte da sua existência, como que, na verdade, vocês já se conheciam em existências passadas. A família consanguínea, você pode ter afinidades com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, e isso é muito bom. Mas quantas famílias não se desestruturam por falta dessa afinidade? São espíritos que se comprometeram antes da reencarnação e que aqui falharam, porque não entendem, não compreendem que é necessário reajustar na lei do amor, na lei da justiça, na lei da liberdade. E por falta de amor é que vêm as crises que separam, que destroem. E muitas vezes chegam as tragédias nos lares por essa falta de afinidade, essa falta de amor e essa falta de equilíbrio nos lares. Vamos
através do estudo e do culto do Evangelho do Lar, reequilibrar essas forças. Vamos procurar, através dos ensinamentos dos espíritos superiores, que nos trazem todo esse arsenal de instrumentos para que a gente possa burilar primeiro os nossos sentimentos na reforma íntima, no autodescobrimento, onde Sócrates lembrou: conhece-te a ti mesmo. Esculpido no templo de Delfos estava: conhece-te a ti mesmo, e uma frase ao lado: nada em excesso. Nada em excesso. Então, tudo com a razoabilidade, tudo com o juízo da racionalidade, nada estabanado, tudo feito com carinho, com consciência, com raciocínio, com lógica, com amor. Essa é a proposta da doutrina espírita. Essa é a proposta para que nós convivemos com os nossos irmãos consanguíneos, nossos pais, nossos irmãos consanguíneos, com a mesma vontade de superar os problemas com aqueles que são nossos inimigos. Inimigos muitas vezes do passado, e que se encontram naquela geração, nesta geração, para que haja esse equilíbrio. E quem não compreender isso, fatalmente vai se desviar para os atalhos, para buscar outras aventuras, porque os atalhos, a porta larga está cheia de atalhos. E essas pessoas compreendem que vão buscar nesses atalhos a sua felicidade. Quando a felicidade não se encontra nem aqui, nem acolá, encontra-se dentro de nós, como falou Jesus: faça brilhar a tua luz. Se todos nós temos uma luz para fazer brilhar, é que essa felicidade, que tanto se procuram em outros locais, essa felicidade está dentro de nós, esperando despertamento. E esse despertar vem exatamente pela nossa doutrina, a doutrina do despertamento, a doutrina da consolação, a doutrina da regeneração espiritual. Ela vem desde 1857 trazendo todo esse apanágio, todo esse tesouro, todos esses bens preciosos, para que a gente possa renovar o nosso espírito. Vamos procurar, através do estudo e da leitura, chegar então às conclusões que podemos fazer dessa família que é tão importante para todos nós. A família me lembrou um conto de Divaldo Pereira Franco, em homenagem à fidelidade entre um homem e uma mulher. Esse conto, ele denominou, Divaldo Franco, denominou de 3 conselhos. Ele disse que um jovem de 20 anos, casado com uma jovem de 18 anos, numa colônia, ela estava nos séculos 18, eles estavam felizes com o casamento, mas o jovem resolveu ganhar dinheiro para melhorar de vida e deixou a sua esposa com a seguinte recomendação: eu vou a um país distante angariar recursos, vou trabalhar, não sei quanto tempo vou passar fora, mas vou trabalhar para voltar com muito dinheiro e fazer com que a nossa vida mude e possa fazer de você uma princesa e fazer todos os seus gostos, todos os seus desejos. A mulher, a jovem de 18 anos, estava assim, triste,
mas aceitou a proposta, porque amava muito o marido. E o marido foi para noroeste, era o sul desse país, ele foi ao noroeste, onde passava-se 20 dias para chegar aonde ele chegou. Ele encontrou um patrão que era justo, teve sorte. Um patrão, um agricultor, um dono de terras, de vinhas, que era muito justo. E então ele disse ao patrão: eu vou trabalhar durante vários anos, darei a minha juventude para as suas terras. Vou trabalhar de dia e de noite. Vou trabalhar nos domingos e feriados. Não quero receber nada, até um dia em que eu puder dizer: eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para a minha mulher. E aí o Senhor me paga. O patrão achou interessante, diferente aquela proposta, mas como era um homem muito bom e justo, aceitou aquela proposta. E assim passaram-se os anos. Ele trabalhando, longe de casa. Passaram-se 20 anos. E esse homem resolveu voltar para casa quando completou 20 anos de estada naquele vinho, naquela vinheira. E aí ele disse: patrão, eu quero agora acertar minhas contas e voltar para minha mulher. Ele disse: queres voltar? Então não tem problema, vem aqui amanhã às 10 horas que eu vou fazer as contas e você será bem remunerado. No outro dia, às 10 horas em ponto, chegou o homem ao patrão e o patrão disse: está aqui o dinheiro. Foi bastante calculado pelo meu contador e eu ainda vou acrescentar alguma coisa a mais em diamante, rubis e pedras preciosas. Está aqui também umas moedas para você pousar durante a viagem de volta. Mas antes eu quero fazer uma proposta. O que é? Qual a proposta? Em vez de eu lhe dar esse dinheiro, eu vou lhe dar 3 conselhos, porque eu tenho sabedoria, pelos anos que se passaram, adquiri sabedoria. Você não leva nada, só os 3 conselhos e uns pães para comer na viagem. 3 conselhos? Então, não responda agora. Amanhã volte às 10 horas e voltaremos. Você ainda tem tempo para pensar ou se arrepender. E ele teve no outro dia e disse: meu patrão, eu vou preferir ficar com os 3 conselhos. Tem certeza? Tem. Vou lhe dar mais 24 horas. 10 horas da manhã, vem aqui, porque ainda dá tempo você se arrepender. 10 horas da manhã do outro dia ele apareceu. E então, disse o patrão, quero os 3 conselhos. Então anote. O primeiro conselho que eu te dou é que nunca utilize atalhos, porque isso pode custar tua vida. Anote aí. O segundo conselho que eu te dou: nunca interfira no mal dos maus. No mal dos maus. Nunca interceda pelo mal dos maus. Não se intrometa no mal dos maus. E o terceiro, último conselho, anote aí, é que você nunca decida nada com ira, com raiva, com ressentimento ou com ciúme. Nunca decida nada dessa forma. Ele anotou os 3 conselhos e ele disse: então está aqui, você só terá direito a 2 pães para comer na viagem, e esse pão maior, recheado de frutas e passas, que eu dou de presente para a sua mulher, que com certeza, com fidelidade, esperou você por todo esse tempo, para comerem junto esse pão maior. Então era um pão maior para a esposa e 2 pães para a viagem. Se despediram-se e foi embora aquele homem voltando para casa. Eram 20 dias
de caminhada. Quando ele foi no terceiro dia, ele já um pouco cansado, ao entardecer, apareceu um simpático ancião na estrada principal e disse: de onde vem, meu irmão? Vai para onde? Ele disse: vai demorar 20 dias? 17 então, só são 17. Eu vou te mostrar aqui um atalho. Esse atalho vai lhe dar 5 dias, você vai ganhar 5 dias na sua caminhada. Aí ele disse: que bom, que ótimo. O velhinho, muito simpático. Vamos entrar, vamos. Quando ele entra no atalho, se lembra do primeiro conselho: não entres em atalhos que tu desconheces, porque isso poderá custar a tua vida. Ele volta imediatamente, dispensa o ancião e volta correndo para a estrada real, que é a estrada principal. E vai caminhando, e caminhando, e mais caminhando, cansado, passa o dia, volta, caminha, entardece, e ele cansado, com fome, já tinha comido pão. Então o que acontece? Ele vê uma choupana, era uma pousada. E ele então entra na pousada, louco para tomar um banho, comer uma sopa quente e dormir. E ele assim faz. Chegando lá com as moedinhas que o patrão deu, ele come a sua sopa, toma a sua sopa e vai para o quarto dormir. Cai pesadamente no sono, mas é acordado com os gritos que partiam de perto do quarto dele. Ele se levanta com os gritos e vai se levantando, abrindo a porta, e vai para o corredor, e vai chegando nos gritos. Aí se lembra do segundo conselho: não interceda no mal dos maus, não se intrometa no mal dos maus. E ali, ele, lembrando-se desse segundo conselho, ele retorna, e retornando, ele dorme até o outro dia. No café da manhã, o dono da estalagem pergunta: você dormiu bem? Não ouviu nenhuma zoada? Disse: ouvi. Cheguei até a me levantar, mas desisti no meio do caminho e voltei porque não era comigo. Eu me lembrei de um segundo conselho do meu amigo, do meu patrão. E ali ele disse: você se livrou do atalho. Aquele velho ancião era, na verdade, pertencente a uma quadrilha. Você se lembrou de voltar pelo primeiro conselho, porque você ia ser morto naquele atalho. Salvou sua vida o patrão pela primeira vez e salvou pela segunda vez, porque a zoada que você ouviu era a zoada do meu filho lunático. Ele é louco. E quando há lua cheia, ele fica perturbado. E aquele que aparece, ele mata, porque ele é um touro de gente. Ele mata e me dá trabalho, porque sendo meu filho, eu não entrego à polícia. Eu vou, enterro aquele hóspede lá no fundo do quintal, para que ninguém o ache. E então você foi salvo mais uma vez pelo seu patrão. Então ele respirou fundo e voltou à estrada. E andou, mais de 10 dias, chegando ao entardecer na sua casa. Faltava-se uns 30 metros. Ele viu a esposa varrendo a casa ao fora, o alpendre da casa. Quando ia gritar, saiu de lá um moço jovem, um jovem de cabelão, pegou por trás a mulher, deu um beijo, botou-lhe no braço, rodopiou, e esse homem, vendo essa cena, pegou do punhal e correu para matar aqueles dois. Ela foi infiel, mas ao correr, no terceiro passo, ele se lembrou do terceiro conselho: nada faças com ira, com raiva, com ressentimento ou com ciúme.
E aí ele guardou o punhal e se escondeu atrás de uma árvore, para no outro dia resolver a questão com cabeça mais fria. E assim amanheceu o dia. Ele foi, bateu a porta. Quando a mulher viu, meu querido, meu amor, ela disse: não afastes de mim, você me traiu. Eu vi, esses olhos aqui viram ontem ao entardecer, um jovem amante lhe abraçando, lhe beijando e colocando nos braços para ir à alcova, porque entrou para casa dessa forma. Ela disse: meu querido, está havendo um engano. Ali não é um amante, ali é o nosso filho. Você, quando me deixou, há 20 anos atrás, me deixou grávida, eu não sabia, não lhe disse, e ele está aqui, ele trabalha de vigia, deve estar chegando na propriedade aqui fora. Desde os 15 anos de idade, ele é a sua cara. E desde os 15 anos de idade, ele é o chefe da minha casa. Portanto, é o nosso filho, que você poderá vê-lo no seu rosto, o seu próprio rosto. Ele aliviou-se, chorou, e contou toda a história do patrão, da justiça, do caminho dos atalhos, do caminho da estalagem, contou tudo a ela e disse: vamos então fazer o último pedido do meu patrão. Ele deu esse pão recheado de frutas secas para que nós comemorássemos a nossa fidelidade. E ali a mãe disse: deixa eu preparar a mesa. A jovem, que não era mais tão jovem, porque era 20 anos depois, colocou na mesa e vamos então partir o pão. Quando ele coloca a serra e que serra o pão, há uma dificuldade. Ele diz: o que está acontecendo? Ele vai abrir de novo o pão e vai ver rubis, esmeraldas, diamantes e um bilhete. Você mereceu. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Você deve comemorar com sua esposa, que foi tão fiel a você. Todas essas pedras preciosas valem o que 20 anos você trabalhou para mim. Um abraço, seu patrão. E ali, eles comemoraram juntos até a vinda do seu filho. Com essa história, com esse conto, nós devemos celebrar a fidelidade daqueles parentes difíceis, aquela família consanguínea e a família espiritual, com a fidelidade, com o amor, para que, na espera de colocarmos juntos em todas as nossas vidas os valores morais, éticos, que nos fortificam, que nos levam a Deus, que nos levam à felicidade, para que possamos juntos formar aquilo que um dia formou o caráter de Paulo, para que Paulo apóstolo, para quem disse que a Jesus, e com Jesus ele é o mesmo homem na felicidade, na riqueza ou na pobreza, na felicidade ou na infelicidade, para dizer como ele, que já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que Jesus nos abençoe a todos nós.